Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade a uma aula gloriosa da Palavra de Deus e vamos nesta feita nós falar mais uma vez, uma parte sobre a vinda de Jesus em glória. Então vamos ler alguns versículos que vai trazer algumas verdades a respeito da volta de Jesus em glória. Então nós sabemos que a segunda vinda de Jesus, ela é inevitável, porque existem algumas profecias bíblicas que têm que ser cumpridas a respeito da volta de Jesus. Então, temos aí Ezequiel capítulo 40 e versículo 48, o templo do Senhor será reconstruído. Então, esse templo aí aponta para um templo milenar. É um templo que vai ser reconstruído no milênio. E Cristo volta, antes do milênio, ele volta para implantar justamente o milênio. Se você observar em Isaías, melhor em Ezequiel 43, do 2 a 5, e 44, e o versículo 4, vai dizer que a glória do Senhor vai entrar nesse santuário, nesse templo do Senhor. Então, é a glória de Jesus. Em Isaías 40, versículo 5, ele diz que a glória do Senhor será revelada. Então, nós sabemos que Deus irá revelar a sua glória quando Cristo voltar e implantar o milênio. Observe também que em Isaías 32 e 15, nós temos aí uma profecia bíblica. E esse versículo eu vou ler em Isaías 32 e versículo 15. Isaías 32, versículo 15, vai mostrar que o deserto florescerá, ou seja, o deserto vai se transformar em um pomar. Isso vai acontecer justamente no milênio, após que voltar em glória junto com a igreja. 32 e o versículo 15, que diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Então essa profecia ela vai se cumprir com certeza no reino milenar de Cristo. Também em Isaías ainda 11, versículo 10, em Isaías 11, versículo 10, mais uma profecia bíblica que tem que ser cumprida após o retorno de Cristo em glória. Então, Isaías capítulo 11 e versículo 10, que diz assim: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posto o pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Então, nós sabemos que todos esses versículos, essa referência bíblica, ela aponta para uma segunda vinda de Cristo que é inevitável. Então, todo o plano de aliança com Israel ainda não foi cumprido. Então, torna-se obrigatório a segunda vinda do Messias à Terra. Então, o princípio do cumprimento literal torna-se o retorno de Cristo essencial. Então, isso quer dizer que Cristo tem que voltar em glória, tem que voltar corporalmente, visivelmente, para cumprir profecias bíblicas que na antiga aliança ele fez o povo de Israel. E muitas delas vai realmente se cumprir no milênio. Então, está aí essa parte aí das verdades a respeito da volta de Jesus em glória. E temos aí outra verdade que nós vemos aí, é a respeito da segunda vinda dele ser visível. Então, muitas referências bíblicas apontam para a vinda de Cristo realmente em glória, visivelmente. Então, em Atos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor Jesus: vai ser visível. Então, em Atos 1 e 11 diz assim: e os quais disseram, varões Galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, observe que Cristo volta visivelmente. Ele vai ser visto. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 1, a Bíblia diz
em Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo o que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, nós entendemos que Jesus volta visivelmente. Todo olho o verá. Em Mateus ainda, Mateus 24, e o versículo 30, nós temos também esse versículo que aponta para a volta de Cristo visivelmente. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então nós sabemos que há várias referências bíblicas que apontam para essa volta de Cristo visivelmente. Tenho aí uma notinha de rodapé aí, para nós lermos para você. Diz assim: assim como o Filho foi publicamente repudiado e rejeitado, ele será publicamente apresentado por Deus na segunda vinda. Então essa vinda estará associada à visível manifestação da glória. Então, se você observar, há vários versículos bíblicos aí, como Mateus 16, e vamos ler esse versículo. Mateus 16, versículo 27, diz assim: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Mateus 25 e 31. 25 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então, está aí várias referências bíblicas que apontam que a vinda de Cristo será realmente visível. Meus irmãos, uma aula bem curta aí, de 7 minutos, tá certo? Eu desejo fazer essa bem curta, porque para os irmãos entender melhor, ter a compreensão melhor. Então, vamos agradecer por esse momento especial da Palavra de Deus. Pai bendito, Santo Deus, obrigado, Jesus, por esse momento na Tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor verdadeiramente, Senhor, é um Deus que instrui, é um Deus que ensina. Então, dá aos Teus filhos, Pai, o conhecimento da palavra, que ele possa, Deus, receber a edificação, Pai, a respeito da Tua volta, ser consolado, Jesus, e esperar com alegria o Teu retorno, Pai de amor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que esses vídeos que nós estamos fazendo é para o crescimento espiritual dos irmãos. Então, que Deus abençoe os irmãos poderosamente.